E aí, eu era o último a falar, eu estava querendo ouvir alguma coisa para eu pescar, o que eu posso falar para ele? Tinha uma coisa muito séria. Eu fiquei vendo o que os cristãos desejavam para ele. Eu fiquei com muito medo. Os cristãos desejavam que Jesus o recebesse no céu. Eu falei, não, isso é dos evangélicos. Imagina. Queima, Senhor, esse Pai Santo. Queima, Senhor. Não posso desejar isso para o meu amigo. Depois, ele era filho de Oxaguian, que nem eu. Por que Oxaguian não recebe no céu? Porque os cristãos não vêm no céu com Oxaguian. Tem que ser Jesus. Chato, né? Jesus é o cara, então, se não tiver Jesus lá, não tem ninguém. Tem que ser só ele. E aí eu comecei minha fala falando assim, se tem um poema muito bonitinho e tal. Eu falei assim, ontem eu estava em casa meditando e falei, Senhor, será que o Zé Flávio vai para o céu? Eu estava muito preocupado. E como eu tenho ligação direta, que eu sou pastor com Deus, Deus me respondeu num e-mail. Pastor, na verdade minha tradição chama de reverendo, né? Tem uns que chamam de apóstolo. Tá vendo? Apóstolo fulano e tal. Eu estou pensando em santidade, não sou santidade, tá, tem papo, Dalai Lama, estou pensando em Nosso Senhor, que é eu, Jesus e Maria, né? Que aí é top. Mas enquanto Jesus não aceitou esse meu, ele falou, pastor, saiba que ele não foi para o céu. Eu falei, ai, graças a Deus. Eu perguntei, Senhor, aonde ele foi? Ele mandou outra mensagem. Aí eu disse para os, estava cheio de candomblecistas, meus amigos, eu falei, não se preocupem. Ele respondeu com uma frase do Mahatma Gandhi: grandes homens não vivem a vida como um trampolim para o céu. Eles vivem a vida como artistas. E quando morrem, eles se eternizam enquanto obras de arte. Eu falei, aqui está o Zé Flávio. Ele deixou isso. Não vai para o céu. Não vai para o inferno. Não vai reencarnar. Isso não importa. Importa a obra de arte que ele se tornou. E é isso que é digno de ser levado adiante. Mas a gente vive a mentalidade ainda. Se eu estivesse num lugar, lá no Rio, na minha igreja, que a gente pode falar um pouco de palavrão, juro que eu diria que é da teologia do cagaço, mas eu não vou falar isso. É do medo, é do terrorismo, é desse nazismo teológico, onde o fim do mundo é sempre narcísico, e a gente manda quem a gente odeia para um lado, e a gente fica se regozijando do outro. Tertuliano escreveu um livro chamado De Spectaculis, sobre o espetáculo. Ele viu os espetáculos gregos e romanos, ele viu a ideia da Olimpíada e viu todo mundo feliz, que é coisa muito boa. Mas um cristão não pode ver alguém feliz. Eles estavam celebrando a vida, bebendo vinho, fazendo oferendas a barco, bacanais, coisa bonita. Não pode. O que ele fez? Um livro para dizer o seguinte: hoje vocês estão rindo, olha que bonito, estão se regozijando com os espetáculos da terra e nós sofrendo. Mas então virá um dia que o Senhor acabará com tudo, fim do mundo, e nós veremos o espetáculo da glória de Deus e olharemos para vocês, queimando mais que as nossas dores na terra. Li isso, fiquei mal dessa. É isso que é o fim do mundo. É um discurso altamente negativo. Mesmo que a gente fale de purificação, sempre uma purificação baseada na dor, na degradação de uns e na escolha de outros. Mas eu quero rever aqui com vocês e terminar de outra forma. Eu quero falar de um outro fim do mundo. Um fim do mundo baseado na lógica das crianças e não dos adultos. E nesse fim do mundo ele tem base judaico-cristã. Por exemplo, Jesus não falava de fim do mundo, falava de consumação dos séculos. A expressão grega e latina significa consumar, não é consumir. Consumar é elevar ao sumo, levar à plenitude. E mundo na Bíblia tem dois grandes sentidos radicais. Os outros são sentidos paralelos, mais acidentais e mais decorações do que essência. E nesses dois sentidos, um significa a realidade profana, você é mundano, você não está com Deus, etc. E o outro é mais radical, significa a totalidade da criação. Então, na Bíblia, quando você fala de consumação do mundo, você fala que a criação inteira vai chegar à sua plenitude. Mas na Bíblia é mais bonito ainda, que todas as vezes que ela faz um discurso apocalíptico ou de fim do mundo, desde o século VI a.C. até os livros do Segundo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, quando ela fala de fim do mundo, ela fala de uma dupla face. A primeira face, que é uma tarefa, uma esperança que o homem tem. E esperança não é espera. Quem tem esperança nunca espera. Começa a realizar hoje, antecipar para aqui e agora. Algo que pode se dilatar e conhecer novas configurações amanhã e depois de amanhã. Então a antecipação
do futuro para o presente. É esse o grande sentido da esperança. Então eles viam aquele discurso e eles tinham capacidade de ir à frente, de lutar, de andar contra a maré e de darem a vida para uma vida renovada. E nesse sentido, o fim do mundo, Jesus fala já no capítulo 25, versos 31 e diante do Evangelho de Mateus, uma passagem que eu só vou citar uma parte que vocês conhecem. Ele diz: venha, benditos do reino, para o reino que vos está preparado desde antes da criação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu fui peregrino e me acolheste, eu estive preso e foste me ver, eu estive doente e me visitaste. E aí eles perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com sede, com fome? E ele responde: todo conhece, tudo aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim não fizeste. Ou seja, é a glória final, é o fim do mundo manifestado nas ações de abertura para o outro, de acolhida do outro, na transformação das existências, das opressões do seu tempo, em prol de um tempo onde a solidariedade, a compreensão e a amorosidade reinam a cada momento. É um fim, e esse discurso ele foi feito, os cristãos inventaram essa fala na boca de Jesus, para que eles mesmos, vivendo na década de 80 do primeiro século, quando eles eram profundamente perseguidos, para que eles pudessem manter aquela chama do próprio Jesus. E mesmo perseguidos, crucificados, dizimados, eles poderiam dar, para imitar Mahatma Gandhi, dar a vida por aquela causa, sem tirar nenhuma vida por causa alguma. E é justamente isso que é o fim do mundo. Ele exige da gente a tarefa de desconstruir o que oprime e de semear o que nos une, o que congrega diferenças e de que coloca as divergências em convergências. Nos faz orar o Pai Nosso, que para mim é a oração maior, não que é de Jesus, porque essa oração ela foi picotada de judeus, orações populares que ele junta, porque o Pai Nosso não é meu nem teu, é de todos. E num país que Darcy Ribeiro chamou isso aqui no livro O Povo Brasileiro, ele chamou isso aqui de Roma tropical. No certo sentido, muito boa a expressão, porque Roma, mas sem o ditador romano, sem o César, mas Roma congregava uma multiplicidade de tradições, de pensamentos, de correntes, mas ao mesmo tempo tropical, que é tipicamente brasileiro. Nós somos um povo mestiço por essência. Somos negros, somos brancos, somos amarelos, somos mamelucos e malucos, nós somos tudo. E é bom que sejamos assim, candomblecistas, umbandistas, católicos, protestantes. É isso faz parte da nossa história. E é justamente isso, para isso, em favor disso, é que o fim do mundo deve ser trabalhado. Consumar a vida de todos os seres. Exige da gente a tarefa da gente desconstruir o que oprime a pluralidade dos seres e a dignidade de cada ser. Nesse sentido, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, que é um verbo que fala disso, para os adultos, não para as crianças, que é o verbo sonhar. Somente os adultos que sonham tornam-se crianças. Eu botaria uma frase na boca de Jesus no Evangelho, porque todo o Evangelho ele é inventado. É inventado, ninguém fica ali tirando foto, filmando. Graças a Deus que é inventado, graças a Deus. Guimarães Rosa dizia que a literatura é verdadeira porque é inventada. É óbvio, porque só a invenção é que vale, porque a vida é criatividade. Eu colocaria na boca de Jesus: somente os adultos sonhadores serão um dia crianças e entrarão no reino de Deus, para explicar aquela frase dele. E eu acho que é exatamente isso que tem a ver com a gente. Os sonhadores são seres assim. Nietzsche dizia em 1871, na primeira obra dele, obra de juventude, O Nascimento da Tragédia, logo no início, ele falava de Apolo e de Dionísio, que eram duas pulsões artísticas da natureza. Eram nomes de deuses, mas que tinham a ver com o mundo, nas suas múltiplas configurações. E ele dizia, uma das metáforas que ele chamava de metáfora fisiológica para falar de Apolo, é que ele era a divindade do sonho. E ele diz assim: porque no sonho todo homem é um artista consumado. A gente produz as imagens do sonho, dos sonhos, o enredo, o cenário, a gente produz tudo. E ali tudo que acontece é produtividade nossa, é criação. Sonhadores são esses seres, que eles conseguem ver a vida como matéria-prima. E ele pega aquilo ali para criar o que a vida ainda não deu a ele. Para que ele seja tão criador quanto Deus o foi. Para que ele recrie a vida como as crianças fazem. Nós adultos, a gente gosta do que está pronto, as crianças gostam da recriação. Sonhadores são seres que recriam. Minotti Ateupica chegou a criar um poema que diz assim: sonhar, é tão doce sonhar. A vida vale a pena nesta terra,
talvez pelo sonho que encerra nesta terra, ela vale a pena pelos sonhos. Eu acho que essa é a riqueza, porque os sonhos, ele pressupõe a diferença, a diversidade, e é isso que as crianças fazem quando jogam. Elas entram em crise, elas transformam e elas sentem prazer. E é isso que a gente deveria fazer: sonhar a despeito dos pesadelos, transformar pesadelos em flores, em novos amores, em novas acolhidas, e assim criar um mundo como um grande jardim e transformar o Éden não num paraíso a ser sonhado como uma etapa passada, mas uma etapa a ser recriada. E nesse sentido, eu gostaria de finalizar com um texto que eu fiz de paródia de um homem que era criança. Em 1963, ele era pastor batista, negro, americano, meio gordinho, doutor em filosofia em Harvard, Martin Luther King Jr., que disse o famoso I have a dream, que era o terceiro discurso dele que ele estava mesmo fraco. E esse homem nos lançou o desafio de um outro fim do mundo. Não o fim do mundo do medo, da teologia do cagaço, da covardia, da perseguição, do narcisismo, mas o fim do mundo como consumação do mundo, plenitude do mundo. Eu refiz aqui o discurso dele, pequeno, não se preocupe, já estou enchendo o saco. E eu vou citar e vou terminar. E vou falar no plural, na primeira pessoa do plural. Mesmo que vocês não aceitem, finge que aceitem. Vocês falam, ai que lindo. E depois, meu pai livre, que vai ler a poesia, que é a poesia final, rapaz. E mais vale a poesia que vem de lado que essa daqui, que não tem muito sal. Tudo rabiscado, porque eu escrevo mal para tudo. Ele diz assim: ainda um sonho. Apesar dos maremotos que nos assombram e das crises que nos deprimem, nós ainda temos um sonho. Sonhamos que na terra de Santa Cruz os seres humanos não mais serão crucificados. A fome não mais dizimará crianças e adultos, e a miséria não mais gerará suas vítimas. Até mesmo no Nordeste brasileiro, aonde a seca é perpetuada pelo contraste entre ricos e pobres, haverá bonança e plenitude. A chuva de amorosidade irrigará o sertão brasileiro e transformará a secura do coração humano, e todos e todas serão saciados pela